Olá, eu sou o professor de arte e cartunista Raposa, um renomado ninguém. E antes de começar o assunto desse vídeo, é importante pedir para você curtir ou se inscrever se não for inscrito. Eu geralmente não gosto de pedir essas coisas clichê, mas eu percebi que quando eu peço, o número de feedback aumenta. E vocês sabem, produtor de conteúdo precisa de feedback. É o nosso oxigênio diário para continuar produzindo aqui. Afinal, sem feedback eu tenho que me contentar com a opinião de meus parentes e alunos querendo nota. Veja só quem vem, é o cidadão de bem, é o cidadão de bem. Contra a corrupção, taça de champanhe na manifestação. Criou-se uma demonização para a palavra cidadão de bem. Tudo culpa dessa esquerdalha. Tudo bem que cidadão de bem era o nome das publicações da KKK. Eu não estou rindo, eu estou falando da Ku Klux Klan, seu boçal. Bem, estamos no Brasil e eu acho injusto tratarmos o cidadão de bem como um poço de intolerância e ignorância. Esse vídeo aqui é para defender você, cidadão de bem, classe média, hétero, branco. Defendê-lo dessa alcunha de um ser intolerante sem nenhum fundamento. E aqui listarei 5 pontos que faz o cidadão de bem não ser o intolerante como ele é acusado. Primeiro ponto, o cidadão de bem é tolerante com corrupção. Olha o nosso primeiro ponto para provar a tolerância do cidadão de bem. Na era do PT, o cidadão de bem se dizia intolerante contra a corrupção. Porém, com o governo Temer, com as denúncias contra o Aécio, ele foi calejando sua intolerância contra esse absurdo. Hoje no governo Bolsonaro, eles estão devidamente anestesiados e tolerantes com a corrupção. Tanto que não se revoltam nem um pouco com essa lista imensa de ministros indicados pelo Bolsonaro. Todos ficha suja. Ah, mas isso é só um detalhe. O cidadão de bem não se revolta mais com esse detalhe ficha suja. Ele nem sequer se revolta com o fato de saber que o Bolsonaro está indicando pessoas sem nenhuma competência técnica como prometido. Hoje eles toleram até mesmo esse presidente marionete do sistema, com uma equipe devidamente corrupta. Mas caso peguem no seu pé, cidadão de bem, com esta contradição, repita as palavras do ídolo máximo, aquele que está até acima do Bolsonaro, o incrível Sérgio Moro. Pediu desculpa? Ah, tá tudo certo. Na verdade, isso caiu como uma luva para o cidadão de bem que sonega pequenos impostos em homenagem ao seu presidente. Ao cidadão de bem que tem gato de TV a cabo, se ele for pego, não se preocupe, ele não cumprirá a pena. Talvez a pena divina. O cidadão de bem superou a síndrome do ensino superior. Se tem algo que todo cidadão de bem sempre cobrava do presidente Lula, é o fato dele não ter curso superior. Mas todo esse elitismo acadêmico, que diga-se de passagem, acha que nem 70% do cidadão de bem também tem um curso superior, foi devidamente superado. Estamos no governo da era dos milagres, da tolerância. Hoje o cidadão de bem não só aceita ser governado pelo Olavo de Carvalho, o guru do Bolsonaro, como aceita que ele tem uma formação inferior ao Lula, só tem até a 4ª série. E vocês ouviram bem, o guru do presidente não terminou nem no primário. Mas isto não é um problema para o cidadão de bem. Afinal, o que é o diploma? Um pedaço de papel, é algo muito superestimado. O cidadão de bem acredita que o Olavo tem um notório saber em assuntos complexos, pois o cidadão de bem passou a ser tolerante com as pessoas que adquirem conhecimento sem nenhuma orientação de quem estudou mais, que adquiriu conhecimento por conta própria, sabe-se lá como. Olavo de Carvalho nunca fez um teste para comprovar seu notório saber. Logo, poderemos exercer diversas profissões só na tentativa e erro. Por exemplo, um médico matar vários pacientes até aprender com o próprio erro é algo completamente aceito nessa tese Olavete. Aprender a pilotar um Boeing na tentativa e erro. Porém, eu acho que se ele errar vai ser só uma tentativa mesmo. Mas também, pra que você quer voar? O ser humano foi feito para andar na terra. Essa mania do ser humano querer fazer coisas antinaturais. Você foi feito sem asa, é pra ficar no chão. Jamais deveria pegar um avião. O cidadão de bem superou o amadorismo funcional na hora de governar. Além dos fichas sujas devidamente comentado e tolerado pelo cidadão de bem, Bolsonaro está delegando funções a cidadãos que nunca tiveram nenhuma experiência parecida com a administração pública, ainda mais a administração de ministérios tão complexos como a economia e a educação.
Mas o cidadão de bem nem liga mais para a inexperiência. Estamos na era da experimentação governamental. Eles até estão cagando que o Bolsonaro disse que só delegaria funções a pessoas com competência técnica. Tá, pra que competência técnica se o importante é ideologia política? Tivemos afundado, faltando produto na prateleira do supermercado. Bom, você pode encher sua barriga com ideologia. Afinal, você só precisa disso para viver, como diria o Cazuza. Essa contradição é pequena e sem importância, pois toda a insanidade do presidente logo fará sentido a longo prazo. O cidadão de bem não saberia explicar, mas ele é muito tolerante com a sua ignorância própria. Fundir ministérios que parecem opostos, como agricultura e meio ambiente, faz sentido, afinal é tudo mato. Os próprios agricultores estarem preocupados por sofrerem boicote. Parece tolerante. O que a Europa sabe sobre meio ambiente? Eles queimaram todas as florestas. Aquela frase, aprendemos a dar valor ao que perdemos, não faz muito sentido para o cidadão de bem. Afinal, desfrutamos por enquanto de uma abundante fauna e flora. Ser tolerante com a mudança da embaixada de Israel e criar um conflito com o mundo árabe, que é o maior comprador de carne brasileira? Ora, o cidadão de bem tolera até nem saber onde fica o Oriente Médio. O que dirá vender carninha para os árabes? Afinal, se não estiver vendendo carne para os árabes, sobrará mais carne no Brasil e assim o preço do churrasco ficará mais barato. Nesse país que tudo termina em pizza, porque de vez em quando não pode terminar num espetinho de carne, numa picanha. Cidadão de bem é tolerante com a educação pública. Passe de ruim para um nível atrasado à lá Idade Média. Na real, o cidadão de bem sempre foi tolerante que o ensino público fosse ruim. Afinal, ele nunca pisou numa escola pública, nem quando foi convocado oficialmente para reuniões de pais, ou aqueles que nem têm filhos sequer sabem onde fica a próxima escola pública da sua casa. Sempre foram tolerantes com o baixo salário de uma das profissões mais essenciais para a sociedade. Mesmo quando admitia que o professor ganhava mal, mas bastava ver uma manifestação de educadores para julgar que todos são vagabundos. O cidadão de bem adora dizer que o professor sabia que a educação era ruim quando tentou ingressar nessa vida, e é completamente intolerante quando querem piorar o que já era ruim. Agora o novo ministro da educação, um Olavete, acredita que a Terra é plana, que não existe evolução e o homem veio do barro, e que vacinas não servem para prevenir doenças e sem causar autismo. E o cidadão de bem tolera completamente que o conhecimento das escolas esteja no nível Idade Média. O cidadão de bem, preconceituoso com os países vizinhos ao nosso, muito mais pobres, tolera que agora as escolas deles terão um conhecimento muito mais avançado que o brasileiro. O cidadão de bem tolera que a nova definição de patriotismo significa ficar de quatro para países mais poderosos. O cidadão de bem tolera essa frase incoerente. Bom, por que não tolerar? Afinal, ele tolerou o slogan do Bolsonaro que fazia alusão ao nazismo. Aceitarmos sermos uma putinha dos Estados Unidos parece ser o de menos. Afinal, o cidadão de bem sempre tolerou a síndrome do vira-lata. Sempre tolerou frases como brasileiro não presta pra nada. E qual é a visão dele de um país que funciona, os Estados Unidos? Logo, mais do que claro, os Estados Unidos devem tomar conta da gente. Afinal, eles vão tomar conta direitinho. E com certeza vai respeitar toda a vontade do cidadão de bem. Se metade da população mais pobre sofrer por isso, tudo bem. O importante é poder comprar um videogame por R$300. Porque para o cidadão de bem, é mais importante o bem de consumo. Consumir eletrônicos é mais importante, nem que para isso tenhamos que sacrificar todo o serviço público gratuito. Afinal, o bom cidadão de bem que se preze, usa todos os serviços privados. Quem usa serviço público é pobre e vagabundo, então ele que se lasque. Afinal, para o cidadão de bem, se o paciente está no UTI, em vez de tratarmos e sará-lo, execute-o de uma vez. Logo, se o serviço público não está funcionando, a solução é extingui-lo. O cidadão de bem poderia ter usado essa lógica com o seu mito quando ele estava na UTI. Afinal, o cidadão de bem será tolerante com toda a contradição, pois admiti-la o fará parecer estúpido e ignorante. E pelo seu próprio ego, isto é intolerável. Para o cidadão de bem, pensar muito é coisa de intolerante. Temos que ser tolerante com tudo que está aí, tá ok?